Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Queiroz, fiz parte da criação dos episódios da série especial do podcast As Feridas de Buriticupu. Fiquei com a parte de trabalho de campo, indo até Buriticupu, conhecendo os moradores, conhecendo as vossorocas de perto, conhecendo os pesquisadores locais e toda uma comunidade que vive às margens das vossorocas em Buriticupu. Chegando em Buriticupu, eu já pesquisei logo pelo mapa onde eu encontrava os moradores com quem eu já tinha entrado em contato. E percebi onde o bairro que eles moravam era o bairro Santos Dumont. Peguei um mototáxi ainda na rodoviária e fui direto para lá. Cheguei lá, eu ainda não entrei em contato com as pessoas, eu procurei chegar até as Vossorocas, perguntando aos moradores onde é que era. Cheguei até as Vossorocas. Chegando lá, a primeira experiência foi de perigo. As Vossorocas, elas não são exatamente aquela craterazinha que a gente é acostumado a ver na internet. A gente tem uma noção até um pouco leiga do que é uma vossoroca, mas ver uma vossoroca de perto te dá um impacto que você não esquece. Eu não vou esquecer do que eu vi ali tão cedo, porque é um buraco com mais de 100 metros de profundidade, que alcançou o lençol freático. Tem água escorrendo no fundo das crateras. Então, ali eu entendi. Ainda sem conversar com as fontes, ainda sem me apresentar como jornalista da Coar Notícias, ali eu entendi que o perigo que eles viviam não tinha como ser parado tão facilmente. As vossorocas, elas nascem por conta do desmatamento ao redor da cidade. E por conta desse desmatamento e aumento das chuvas, por conta dos aquecimentos globais, elas vão cavando ao redor da cidade, criando ravinas e até que se viram vossorocas, onde o escoo da água, sem a proteção do solo, das raízes das plantas, ela vai cavando o solo até chegar às nascentes, até chegar ao lençol freático. Depois desse estágio, o processo de reversão é muito complexo. O aterramento que tem que ter, a proporção de terra que tem que ser colocada para ser construída, a plantação de árvores ao redor para que estanque de certa maneira o que as vossorocas estão causando, é um processo complicado, não é de curto prazo, é de longo prazo. Conversando com os moradores, eles contaram sobre a história das vossorocas, como começou, há quanto tempo estão ali. Tem moradores lá que não viram as vossorocas e tem moradores que estavam antes das vossorocas. As vossorocas nasceram a olho nu de alguns moradores. Pela falta de informação, pelo desinteresse do poder público local de informar, de criar medidas de contenção, de até estancar enquanto era tempo, eles não souberam, os moradores não souberam como conduzir a situação, esperando sempre a atitude do poder público de serem informados, inclusive, ou de chegar e aterrar, conter, plantar, e não teve esse suporte do município. Criou-se uma situação quase que irreversível que é que se encontra hoje. Vossorocas com 500 metros de largura e com mais de 100 metros de profundidade. E isso é uma coisa que marca muito a gente como jornalista, porque a gente se sente sim tocado e tentar construir um texto narrativo que seja o máximo de humanizado, que consiga trazer o sentimento que a gente percebe nos moradores e que a gente também consegue ter ao ver e ouvir os moradores. Conversando também com alguns especialistas, inclusive o Isaías Neres, que é o pesquisador local e também líder da Associação de Moradores que vivem às margens das vossorocas, a gente soube a história ainda de antes e soube a história do que eles estão tentando fazer para conter. Já que o poder público muitas vezes não tem uma medida de contenção, nem mesmo de proteção, de barricada, para avisar que tem uma vossoroca ali, o sindicato dos moradores, eles tentam criar essas medidas, né? Como inclusive as plantações dos bambus em torno e ao redor das vossorocas, para tentar criar algum tipo de proteção do solo com as raízes do bambu e quando chover não descer tão rapidamente à terra, ou até conter em alguns casos, e assim diminuir o agravamento das vossorocas e também tentar conter um pouco a curto prazo, né? Além disso, a gente também conversa com outros pesquisadores que nos trazem o caso de como as mudanças climáticas agravaram
como o volume de chuva maior agravou as Vossorocas, até mesmo ajudando a construir a proporção dos que elas chegaram hoje. Foi de fato uma construção muito árdua, porque fiquei em contato direto com as pessoas que estavam ali sendo atingidas. Foi muito bom, uma experiência que eu realmente vou levar para o resto da minha vida, porque todo aquele produto que a gente conseguiu colocar dentro dos dos episódios especiais, são selecionados, são polidos, são construídos com muito carinho, porque a gente tenta de fato construir um texto que passe o sentimento, que passe todo o peso que a gente ouviu dos moradores.